Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais e rádio ouvintes. Bem, essa primeira leitura de Isaías, o servo sofredor, é uma leitura profética messiânica, que mostrava que o Messias ia sofrer muito, mas os judeus não queriam crer nisso. Os judeus não queriam que o Messias sofresse, porque eles já tinham sofrido várias invasões nas suas terras, e eles não queriam jamais que o Messias fosse que sofresse, mas um guerreiro, né? Então essa leitura se tornou profética messiânica depois que Cristo veio. E aí sim, olhando para trás, veio, não, olha aqui, já profetizava que Jesus ia sofrer chibatadas e tudo mais. Mas guarda essa leitura e vamos analisar um pouco a carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Depois ele fala de um irmão que está com fome, você vai, não dá comida e vem rezar e não está nem aí para ele. Aí ele diz, assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Aqui, gente, é um problema que houve naquela época, que até hoje tem. A má interpretação de São Paulo aos Romanos e Gálatas. Começou com a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas está depois, mas ela foi escrita antes da carta aos Romanos. Que é sobre, nós não somos justificados pelas obras, mas pela fé. Lembra disso que São Paulo fala? As obras não são capazes de salvar, mas a fé. Bem, os irmãos protestantes, até hoje, levam isso ao pé da letra. Eu não sei se vocês já viram, mas eles gostam. Você tem que aceitar Jesus com 2 testemunhas. Já ouviram isso? Hã? Então, para eles, a fé, solos fides, só a fé. Você tem que crer em Jesus. A nossa mente foi corrompida, segundo os grandes protestantes, Lutero, Calvino. A razão humana foi corrompida com o pecado, não tem mais solução. O que nós temos que ter é fé. Pronto. Claro, hoje o protestantismo é um leque de coisas, mas de uma forma geral, a ideia protestante é que a fé não nos configura Jesus. Não se traduz necessariamente em obras. Mais ou menos isso. E isso deu pano para manga naquela época também. E São Tiago veio corrigir isso. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé com obras. Agora eu pergunto, São Paulo, quando disse que nós não somos justificados pelas obras, ele quis dizer que não se deve preocupar com obras ou não? Não. Como é que devemos interpretar São Paulo? Ora, São Paulo quis dizer o quê? Não tem um monte de gente que participa de instituições que até a igreja é contra, que faz filantropia? Padre, mas por que a igreja é contra tal instituição, se ela faz muita ajuda a muitas pessoas? A doutrina é incompatível, mas faz. O político não faz muitas filantropias? Faz. Isso é capaz de salvar por isso? Não. Não é ruim. A filantropia é uma coisa boa. Uma pessoa que está afastada de Deus e que gosta muito de ajudar as pessoas, Deus tenta trazê-la para perto dele. Claro. Não podemos descartar isso como ruim. Mas isso não é capaz de salvar uma pessoa. Agora, os santos. O que os santos preocupavam primeiro? Aumentar a fé, não é? A vida de Madre Teresa obrigava as irmãs a acordar às 5 horas da manhã, fazer 1 hora de adoração, participar da missa e depois cuidar dos pobres. Não era assim? Inclusive tem uma frase muito comum que eles colocam, que foi Madre Teresa que falou, e é uma grande mentira. Uma frase que diz assim, agora eu vou tentar falar,
mais vale as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Não tem uma coisa assim? Não sei se é a frase. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, essa frase não é de Madre Teresa. E na verdade é uma frase de uma hinduísta na Índia, que eu esqueci o nome dela. Não é de Madre Teresa. Madre Teresa jamais falaria isso. Por quê? Porque é através dos lábios que rezam, da fé, que vem, aí que está o tchan da coisa. As obras dos santos são frutos da fé. Entenderam a diferença? Vou dar um exemplo prático. Aquele exemplo que Jesus diz do fariseu e o publicano. O fariseu dizia, obrigado, porque eu devolvo o dízimo. Eu não mato, não sou como este publicano. Lembra? O publicano falava o quê? Senhor, me perdoa, eu não presto sem ti, eu não sou digno de estar aqui. E Jesus disse, o primeiro não está justificado, porque o primeiro está cheio de si. O dízimo não é algo para você se gabar, é algo que você tem que fazer como um ato de fé. Quem devolve o dízimo bem, com toda força, tem que agradecer a Deus, Senhor, sem a sua graça, eu não seria dizimista. Quem visita a cadeia, ou a casa de idosos, ou de deficientes, vai lá, visita, ajuda. A pessoa que acha que a obra salva, pensa assim, aí Senhor, eu ajudo, o que eu vou ganhar em troca? Os santos não, os santos diriam, obrigado Senhor, porque sem a tua graça eu jamais iria na cadeia, jamais iria cuidar dos idosos. É por causa de ti que eu vou. É essa a exortação de São Paulo. As obras são frutos da graça, frutos do Espírito. Entenderam? Então não é que nós devemos jogar as obras fora. Por isso que quando você realmente vem à igreja, mas tem uma vida terrível, desonesto, adúltero, não paga direito, claro, tirando a questão de dar um problema financeiro aí, tudo bem, mas você vai ter que ir lá dar satisfação. Mas trata mal o funcionário, não paga em dia, ou você é um funcionário que não trabalha direito, não cumpre o seu horário direito, fofoqueiro, ciumento, invejoso. Na igreja também pode ter um monte de gente que está participando, mas que fica com aquela conversinha paralela de fofoca. Olha lá, fizeram isso comigo, olha que ciclano, a linguinha de fogo, não tem? Veneno. Essas conversinhas paralelas, é gente que não se converteu. Você tem que cortar a língua. Eu tenho tesoura para isso, viu? Conversas paralelas. Então são pessoas que estão na igreja, mas a fé não se repercute em obras. Cria conflito, traz pessoas para criar conflito com outras pessoas. Fulano não fez isso comigo, porque você vai fazer isso? E assim por diante. Isso irrita quem não é da igreja, porque eles não querem vir, se aqui tem gente que faz pior. É claro que, agora uma pessoa íntegra, que vem à igreja, agradável, sorridente, vejam bem, a acolhida, dizia São Bento, é uma das coisas mais importantes do cristão. Uma das coisas mais importantes do cristão é você ter um sorriso, é você estar acolhendo. Claro, tem dia que a gente está mal, não é todo dia, né? Mas, de uma forma geral, no seu trabalho, tratar o cliente bem. Você pode se santificar no seu trabalho. Eu não sei se tem vendedor de sapato aqui, imagina, quando vem aquelas mulheres que falam, desce tanto sapato, vai lá, aí ela calça, gostei não, vou dar uma volta, aí ela volta, eu quero outros, aí você desce o sapato, você vai lá, ajuda a calçar, né? Parece que eu não gostei, passa no outro dia, volta lá, desce os sapatos,
Qualquer ser humano dá uma sapatada na cabeça. Mas se você oferece, Senhor, ao invés de dar uma sapatada na cabeça, eu vou oferecer isso por ti, você pode se santificar, tratar ela bem, pode ser oferecido a Deus. E é isso que transcende tudo. Então as obras são necessárias, e isso faz a diferença. Faz muita diferença. Você ser um patrão agradável, que trata bem os funcionários, que paga em dia, né? Eu lembro, quando a gente tinha uma clínica ainda, a gente estava com a despesa muito alta. Aí a gente chamou uma consultoria externa. Aí eles fizeram uma consultoria lá e disseram, mas vocês dão café o dia inteiro, vitamina? Isso não pode, né? Eu me senti até... você tem que falar para eles tomar café em casa e depois pão com café só à tarde, pronto. Eu achei aquilo meio assim, né? Passado umas 2 semanas que a gente mudou isso, eu entrava na clínica, sabe aquelas musiquinhas do desenho? Tan, 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 tan. Todo mundo com a cara ruim, triste. Mal esperei 1 mês. Quando deu 1 mês, a despesa, por exemplo, era 20 mil, economizou R$400. Eu chamei as meninas e falei assim, volta creme agora de tudo quanto é sabor, né? E voltamos. Então, às vezes, aquilo que dá um toque familiar, lá em Porá, por exemplo, tem uma cantina que tem um café com lanche o dia inteiro, porque lá vai muita gente. Lá não é igual aqui, que é tudo separado. Então, a catequese está lá. E um dia alguém falou, vamos economizar. Não, aí eu já sabia, né? Não corta o lanche. Porque é onde o povo se sente em casa, né? Então nós temos que pensar que a fé sem obras não tem sentido. Você tem que ser um marido bom, não é verdade? Ô meu guti-gutizinho, que ruguinha nova, linda que apareceu em você. Você ficou mais bela. Isso é prova que está se dedicando a mim. As mulheres que vêm na igreja estão tudo ficando melhor, aí os maridos estão perguntando. Tem que ficar mais, na hora que o marido chega 8 horas da noite, tomou uma cervejinha, as meninas já estão dormindo, já vontade de esganar, né? Ou 10 horas da noite. Não, meu amor, se você quiser eu esquento a comida. Você quer? Não é? Me dá seus sapatos aí, eu vou te ajudar. No fundo você quer trucidar. Mas você luta com a graça e os frutos vão ser bons. Tratar os filhos, você tratar seus pais melhor. Não ficar com patada, xingando, né? Não cobrar juro de pai. Eu já vi filhos cobrando juro de pai, assim por diante. Então tudo isso é consequência do Espírito. É o Espírito Santo que faz as obras. Então, essa é a sacada para ler a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Não é que as obras não são importantes, é que elas são após a fé. Porque eu rezo, eu me torno uma pessoa melhor. Eu sou mais agradável, menos fofoqueiro, menos ciumento, né? Ciúme, inveja, fofoca é sinal de gente que não reza. Ou se reza, reza errado. Linguinha que bate é sinal de gente que está aqui desfachada. Não teve um encontro pessoal com Jesus. Não teve. Pode guardar isso. E são coisas que eu não dou conta de aguentar. O povo nem chega em mim falando, porque essas coisas, quando você quer resolver algo, por exemplo, se o padre fez algo que você não gostou, com quem você tem que falar? Com o padre? Ou não? Vai lá e marca lá, com o Patrick, quero falar com o padre. Padre, isso que o senhor fez eu não gostei. Agora vocês falam, o padre fez isso comigo, o padre fez isso comigo, o padre fez... O que você está querendo? Né? Então vamos focar sempre em algo objetivo. Fala com o padre, ou fala com a pessoa que você foi ferida, e a igreja vai crescendo
espiritualmente sem... Porque quando você usa a conversa paralela, a pessoa desmotiva de ir para a igreja. Ela fica desmotivada e você afasta ela de Deus. Certo? Entenderam fé e obras? Primeiro, e isso ajuda a gente. Senhor, eu não consigo perdoar, me dá a graça, você perdoa. Senhor, eu não consigo ser desapegado dessa coisa, me dá a graça, você desapega. Senhor, eu não consigo ser um bom patrão, me dá a graça, você ama. Senhor, eu não consigo ser um bom trabalhador, você vai trabalhar melhor. Eu não consigo tratar bem o cliente enjoado, você vai tentar sorrir, né? Você vai lá, grita lá no fundo, aí você volta. Pois não, madame, o que eu posso te ajudar? E essa luta tem poder extraordinário, né? Extraordinário, enorme na sua vida. Você vai ver, luta. Depois, no Evangelho, Jesus fala quem ele é. Pedro diz que é o Messias e ele repreende e fala que deve sofrer, que Jesus deve sofrer. Aí Pedro vai lá repreender e ele fala: faça de mim, Satanás. E depois Jesus continua: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Bem, o servo sofredor, Jesus na cruz, e ali dizendo que quem quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Aqui, gente, é aquilo que eu já tenho falado desde quando eu cheguei. Como ao contrário de algumas igrejas por aí, que gostam de iludir o povo, que lá você vai ficar rico, sem doença, prosperar, e que nada de mal vai acontecer, esquece. Não vou iludir ninguém, até porque 2 neurônios e um mata-burro no meio é suficiente para ver que isso é uma ilusão. Porque nós vamos perder quem a gente ama, nós vamos perder saúde, perder a vida, perder tudo. Não é verdade? Hã? Sim ou não? E ainda vamos ser julgados pelo que nós fomos. E Blaise Pascal, que é um filósofo francês, ele dizia: eu não apostaria com um cristão, porque se um ateu morre e realmente Deus não existe, é impossível, porque é muito claro que Deus existe, nenhum dos dois sofre nada. Mas se o cristão está certo, ai daquele que não crê que haverá um julgamento. Ai daquele. É uma aposta, isso se chama teoria da aposta de Blaise Pascal. Então não vale a pena apostar com o cristão. Então eu não apostaria de que não haverá um julgamento de todos os seus atos, e de que esse mundo passa rápido, com sofrimento. Agora, vamos analisar essa morte de si mesmo por dia. Por que vale a pena morrer para si? Porque, na verdade, as pessoas que fogem da dor e buscam o prazer, são muito frágeis quando vem o sofrimento. Quando perde alguém próximo, claro que é normal chorar, sofrer, é muito normal. Mas essas pessoas querem perder suas vidas, não querem mais continuar. Quando vem uma doença grave, quando vem uma desilusão com algum familiar, não consegue superar isso. E hoje, além da depressão ser altíssima e o suicídio nos adultos, ela também é alta hoje nas crianças e adolescentes. Porque além dos pais protegerem os filhos do sofrimento, a telinha atrapalha. Tem trabalhos de psiquiatria, porque a tela, ela faz com que tudo chegue rápido à completude. Não tem processo. Por exemplo, antigamente, para brincar, para fazer uma pipa, você não tem que construir a pipa. Pega. Então, esse processo gera esperança. Montar o carrinho de rolimã, que chama, né? Ou fazer os buraquinhos para a bolinha de... Tudo isso que tinha antigamente, na tela, você chega e vai ao ápice rapidinho e cai. Ao ápice, isso parece droga. Então a pessoa que está na tela tem chance maior de ser depressivo. Além do que, vamos ver, quem é das gerações antigas? Quando tudo era muito difícil. Quem lembra? Para cozinhar tinha que fazer o quê? Cortar lenha. Não é isso? Vai lá,
às vezes o marido não estava em casa, a mulher tinha que cortar a lenha sozinha. Ou não? Para pegar água, tinha água encanada? Não. Tinha que ir aonde? Cisterna. Se a cisterna fosse perto, ainda vai. Mas às vezes a cisterna era longe. Tem que pôr, tem até as mulheres que equilibram o balde na cabeça. Não é assim? Os trabalhos, bater pasto, limpar pasto, arrumar. Tinha mulher que ajudava o marido. Tem muitos que eu atendi fumante, que diz que virou fumante para espantar mosquito, não é isso? Gente, o que eu já ouvi de gente na época, como é que eles apanhavam? De chicote, de fio, de sangrar. Eu falava, gente, o povo antigamente não tinha um jeito mais. Agora eu pergunto, esse povo suicidava? Você ouvia falar disso quase? Sofria demais, mas não tinha tanta depressão. Não tinha, mesmo com tanto apanhado, né? Por quê? Porque o sofrimento nos une a Cristo, e junto com o sofrimento, se você aceita, abraça, você necessariamente recebe a ressurreição. Contar a história que o pessoal já está cansado de ouvir. Um padre de Brasília, padre Rafael, muito famoso, acho que eu vou falar dele. Ele também vinha em Goiânia, né? Ele está em São Paulo agora. Ele fez um retiro, e ele contando que a mãe dele comia só pé e cabeça de frango. E ele cresceu achando que a mãe dele não era normal. Por que ela pegava só esses pedaços? Aí com 13 anos ele chegou no pai, minha mãe não é normal, porque só come esses pedaços, porque não tem nada. E o pai dele, com muita sabedoria, disse, não, meu filho, sua mãe é muito inteligente. Ela descobriu uma coisa interessante. O que, papai? Que comer uma coxa de frango dura poucos segundos o prazer. Isso até sem engolir. A sua mãe, ela faz a comida, lava seu prato, e ela descobriu que quando vê você, que ela ama, comer os melhores pedaços, a alegria que ela recebe é infinita. Não tem fim. Quando você renuncia por amor a alguém, o que você recebe de Deus é muito maior. É isso que Jesus está falando. Morra cada dia para si mesmo, e você vai receber uma alegria. De vez em quando eu atendo jovens querendo suicidar, né? Aí eles estão assim, alguns, né? Muitos vêm muito dóceis, mas alguns vêm assim, eu estou aqui porque minha mãe mandou. Tudo bem. Eu não acredito em Deus. Tá. Agora deixa eu te contar. Você acha que eu ia estar aqui te ouvindo, você que é enjoado desse jeito? Sem você me pagar R$1. Por causa de quê, criatura? Porque você é alguma coisa? Ou você acha que Deus existe sim, e é Ele que me dá paciência para estar na sua frente? O que eu ganho aqui, a não ser se Ele não existisse? Você acha que eu estava aqui? Claro que não. Então é óbvio que a renúncia para estar com alguém tem que ter alguma compensação de alguém. E se você não consegue ver com seus olhos, é claro que vem de Deus. Por isso que tem gente que achava que eu era doido quando deixou o consultório para ser padre. Que loucura é! É claro, você não vê com seus olhos aquilo que eu recebo, que é muito maior do que essa vidinha anterior que eu tinha. Porque Deus dá a quem renuncia. Quando eu atendia lá em Séries, uma empresa de usina de álcool, do Carmo do Rio Verde, não sei se alguém conhece essa empresa lá, eu atendia muitos cortadores de cana. E alguém tinha me dito que cortador de cana sofre tanto no calor, que alguns desmaiam desidratado. Então o que eu fiz? Como eu já estava bem indo na igreja todo dia, eu usei as consultas. Opa! Caiu não. Eu usei as consultas para perguntar para os cortadores de cana. Deixa eu te perguntar, você conhece algum cortador de cana que suicidou? Não, doutor, nenhum. Perguntei para o outro, você conhece um cortador de cana que suicidou? Não.
falei, gente, mas não é possível, aí. O trem até desmaia. Por que não suicida? E o tanto de gente rica, saudável, que suicida. Tá vendo? Augusto Cury dizia que os filhos estão hoje depressivos porque os pais não ensinam o fracasso. Que o fracasso é um trampolim para a alegria que vem de Deus. Não é isso? A geração Nutella. Hoje, antigamente, tinha que ir lá bater passo, pegar... Hoje não. Hoje você está vendo Netflix ou PlayStation e dá sede. Aí está lá com preguiça de pegar água. Aí grita, vó, né? Traz um copo d'água para mim. Aí a avó, não querendo ser... Eu vou levar mais a última vez, né? Isso é a última vez, umas 120 e tantas vezes, né? Aí passa um pouco, vó, estou com fome. Está na hora do almoço, menino. Não, estou com fome, vó. Vai lá. Ou mãe também, não é só vó não, né? Tem mãe, pai, vai lá com uma pipocona, uma Coca-Cola. Como é que um trem desse vai lidar com o sofrimento, quando vier? Que jeito? Com que fortaleza? A maior herança que você deixa para o seu filho é saber lidar com o sofrimento através da transcendência da fé e através da fortaleza do dia a dia. É claro que uma pessoa que lida com o sofrimento todos os dias tem muito mais fortaleza para enfrentar as provações da vida. E é claro que quem reza tem muito mais esperança do que quem nunca reza. Não é isso? É isso que Jesus, não é masoquismo. Não é masoquismo, é alegria, gente. Quando eu não era padre e eu ia para a missa nas monjas, estava lá nas monjas, 4 horas da tarde, suava, eu detestava suar. Na clínica tinha ar-condicionado quase até no banheiro. Detestava. E lá também tinha essas roupas para pôr para leitor. Isso me fazia suar até... Então eu chegava mais atrasadinho ainda, para não me chamar para ler, para eu não usar essas roupas. Já tem 6 anos que eu estou usando essa aqui, suando para todo lado, pregado dia e noite. Você acha que eu ia fazer isso por causa de quê? Porque eu sou masoquista? Eu gosto de suar? Quem está perto de mim sabe que não, né? Detesto. Mas por que eu estou suando todo dia, dia e noite? Por quê? Por amor a quem me faz feliz, quando eu abraço a cruz. Entende? Nós temos que aprender isso. Nós temos. E é isso que vai salvar os produtores que estão sendo atacados para todo lado. Nós precisamos de vocês, produtores. O Brasil está sendo atacado para quebrar vocês. E não adianta, se vocês não abraçarem a cruz, de colocar Deus em primeiro lugar, de rezar em família, de faltar à missa. O que adianta você ficar lá dia e noite, plantando e colhendo e faltando à missa, se o capeta é muito mais forte que você? Eu vim para Paraúna e quero marcar, 4 horas da tarde, na hora da planta, eu vou passar nas fazendas e falar, vamos para a missa. Porque essa história, eu não vou porque está plantando, eu não vou porque está colhendo, não cola para o capeta. Não cola. O capeta ri disso. É dar espaço para arrebentar mais ainda. E nós sermos quebrados, entregues para esse povo aí, que logo, logo vai me calar. Quando o Brasil quebrar, eles vêm com dinheiro, mas comprando, igual fazem na União Europeia, né? Obrigando a Hungria, a Polônia a aprovar aborto, que senão vai tirar o dinheiro e assim por diante. Portugal já se vendeu, que é os países mais pobres da União Europeia, né? Já se vendeu. A Croácia também tenta um pouco, mas eles ficam impondo. Então é hora de abraçar a cruz para Cristo, antes que seja tarde demais. E assim também ser caridoso, dizimista. Quando eu falo que tem que ser dizimista, não é porque eu estou querendo dinheiro de vocês. Eu quero vencer o capeta, que está dizendo que vocês só pensam em dinheiro.
E se isso for verdade, ganha espaço para o capeta arrebentar. E depois nós vamos todos para o buraco. Todo mundo. Porque quem está por trás é muito grande. Muito maior do que quem tem milinha arqueiro de terra aqui. 2. Plantando. Isso não é nada. Vai adiantar nada ter isso. Nós temos que lutar juntos. Rezar o terço em família. Pôr as crianças para rezar. Adoração. Fazer penitência. Jejum. Tomar banho frio. E assim por diante. Senão nós estamos iambados. Mas saiba de uma coisa. Quando você aprender a colocar Deus em primeiro lugar e abraçar a cruz, você vai ter uma alegria que ninguém tira. Como daquela mãe, né? Como de todos aqueles que sofrem por amor. Uma alegria insuperável. Vai por mim, abraça a cruz, põe Deus em primeiro lugar. Depois vocês me contam.